No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e Deus disse: haja luz. E houve luz. Tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Deus viu que tudo o que havia feito era bom, muito bom. Em teu jardim eu estarei, na viração do dia, esperando por ti, Senhor. Lá estarei, não fugirei, pois no sangue me lavei, no sangue do Cordeiro. Eu ouvirei a tua voz e me achegarei a ti, com meus lábios te beijarei. E segurando a tua mão, contigo andarei sobre as pedras de fogo. No jardim, ouço o som do Senhor. Onde estás? Ele pergunta a mim. Aqui estou, esperando por ti, pois no sangue me lavei, no sangue do Cordeiro. Onde estás, Senhor? Aqui estou, vem comigo. Sim, dá-me tua mão, junto a ti, Senhor. Tudo parece voar, e quando o dia terminar, estarei em teu jardim, esperando por ti. Em teu jardim eu estarei, na viração do dia, dia após dia. Lá estarei, não fugirei, pois no sangue me lavei, no sangue do Cordeiro. Eu ouvirei a tua voz e me achegarei a ti, com meus lábios te beijarei. E segurando a tua mão, contigo andarei sobre as pedras de fogo. No jardim, ouço o som do Senhor. Onde estás? Ele pergunta a mim. Aqui estou, esperando
Adão, Eva, como foi o dia de vocês? Oi, Senhor. Temos cuidado de tudo aqui. Senhor, nós temos dado nome aos animais e é um animal diferente do outro, mas nós temos conseguido nomear todos. Vocês têm cuidado do Éden e cumprido aquilo que eu lhes ordenei. Eu serei para sempre o Deus de vocês. Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Podemos comer de todos os frutos das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que fica no meio do jardim e nem toquem nela, senão vocês morrerão. Certamente não morrerão. Foram expulsos do Éden. Caim mata Abel. A Arca de Noé. Torre de Babel. Escravidão no Egito. Desobediência do povo. Guerra civil norte contra sul. Ascensão da Assíria e Babilônia. O povo de Deus seguindo um rei humano. Castigo de Deus. Destruição de Judá. Exílio dos hebreus. Traição de Israel a Deus. Silêncio do Senhor. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo.
jardim da inocência. Gente, eu estava pensando, venham aqui. Estava pensando até quando nós vamos ficar sofrendo. Fique tranquila. Há uma profecia que um sinal nos será dado. É verdade que uma virgem ficaria grávida e o seu filho chamaria Emanuel. E o governo será colocado sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Já nasceu. E Herodes mandou que matassem todos os meninos menores do que 2 anos. Em Belém e nas proximidades. Vamos atrás desse bebê. Vamos procurá-lo atrás do bebê. José foi avisado em sonho para que fugisse para o Egito, e assim se fez até que o rei Herodes morresse. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Sem vergonha de chorar, um homem que vendia corações a chorar. Bastava só um olhar de amor, bastava ouvir tua voz, pra passo a passo transformar cada um de nós. Cada um de nós alcançou com seu olhar onde havia solidão, trouxe sua paz, espalhando ao redor rastros de amor. Com seu poder se transformou cada um de nós. Vinde a mim, sim, vinde a mim, com corações cheios de fé, percebereis que é grande o amor de quem vos chama e vos diz: vinde a mim. Vinde a mim, sim, vinde a mim, com corações
Quando você vê o começo de uma criação tão perfeita, quando a gente puxa na memória a criação de Deus, o Adão e a Eva, vivendo tudo aquilo, a perfeição do que Deus fez. E aí de repente você percebe que entra uma mancha, entra uma marca, entra a tentação, gerando na criação, no meio da criação de Deus, a pior de todas as manchas, o pecado. Quando a criação, e quando eu falo de criação, a própria Bíblia está se referindo a nós. Quando o ser humano cedeu à tentação, desobedeceu a Deus e pecou, ali começou a distância, a separação entre nós e Deus. Essa separação, essa distância, ela se chama pecado. É importante aprender isso. Quando nós falamos de pecado, a primeira ideia que vem na mente é coisa errada, não é isso? Mas o primeiro entendimento, quando você ouve a palavra pecado, você tem que entender que é distância. E essa distância é que leva às coisas erradas. Aliás, a distância entre qualquer um, a distância entre um pai e um filho pode gerar uma coisa errada. A distância entre um casal pode gerar alguma coisa errada. A distância é um mal que precisa acabar. Mas a pior das distâncias é a distância entre você e Deus. Quando você olha para isso que aconteceu, quando você olha para a história, você começa a imaginar, então Deus perdeu o controle. Então não há mais nada o que fazer? Ok, aprenda uma coisa. O nosso Deus nunca perde o controle. O Senhor nunca perde o controle. Mesmo na pior situação, na pior das distâncias, e na pior das consequências dos erros dessa distância, o nosso Deus não perde o controle. É isso que eu quero que você perceba. Quando você vê a cena daquela comunhão se acabando, quando você ouve a música, quando diz que eu troquei a minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas me tornei, lembre-se, nem assim nosso Deus perdeu o controle. Ele continua com o seu amor e continua com o seu controle. E a história mostra que Deus entra em ação. Sabe para quê? Deus entra em ação. É claro que o pecado, é claro que a desobediência causou um mal terrível. E é por isso que estamos aqui, para nós aprendermos e vermos o que Deus fez para corrigir tudo isso. Continue com seu coração aberto. Deixa o rei passar. Deixa o rei passar. Vai. Você não é o rei? Você não é o rei? Deixa o rei passar. Levanta, rei. Você não é o rei? Levanta. Levanta. Levanta, rei. Você não é o rei? Levanta. Deixa o rei passar. Levanta. Levanta. Você não é o rei? Você não é o rei? Você não é o rei? Cadê seu povo? Todo rei tem um povo. Cadê o povo? Cadê seu povo? Você não é o rei? Todo rei merece o quê? Olha o rei de vocês. Vamos colocar uma capa nesse rei aqui, ó. Todo rei tem que ter sua capa. Agora tá bonito.
Mas está faltando uma coisa. Todo rei precisa da sua coroa. Vamos coroar esse rei. Segura. Uma coroa de espinhos colocaram em sua cabeça. Zombavam e diziam: eis aí o rei dos judeus. Bateram em sua face e feriram mestre. Levanta, levanta, levanta. Levaram pra crucificação. Crucifica, 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 crucifica. Oh, meu Senhor, não, mestre, Crucifica, 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 se rasgou, se fez trevas ali, tudo escuro ficou. Ressuscitaram, e hoje tem todo o poder do meu Senhor, terra e os tratos das mãos e nos pés, é grande, multidão desprezou. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste, Deus meu? Tenho sede.
amado. O sacrifício vivo se entregou por mim. Com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, e a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E já não vivo eu, pois agora Jesus Cristo vive em mim. E o meu passado dividiu. Antes e depois, pelo sangue de Jesus, fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue. O sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue por amor precioso. Sacrifício vivo, eu quero ser pra Deus, tão puro e agradável como Cristo ofereceu. Com a sua verdade vou me comprometer e ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo, a quem me odiar, usar as minhas mãos para outras mãos abençoar. E já não vivo eu, pois agora Jesus Cristo vive em mim. E o meu passado vermelho, forte e fiel, suportou
forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue por amor. Precioso sangue de Jesus. Sangue de Jesus. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e as rochas se partiram. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. Pela cruz, fomos aproximados depois da cruz do Salvador. Usou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. Outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados depois da cruz do Salvador. Mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Depois da cruz
As palavras que eu digo não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. O Senhor me ungiu para pregar a palavra, para pregar as boas novas, para cuidar daqueles que estão cansados. O Senhor me enviou para que eu pudesse entregar a mensagem dele no coração de cada um. Eu me entreguei na cruz para que a vida de cada um de vocês, que ela fosse totalmente restaurada, para que houvesse restauração e cura na vida de vocês. E agora eu pergunto para vocês, quem aqui teve a vida transformada depois de que eu entrei na vida de vocês? Eu pergunto para vocês, quem teve a vida transformada depois que eu entrei na vida de vocês? Levante a mão. E é essa transformação que o meu Pai me enviou. O Senhor tem colocado cada um de vocês exatamente aonde precisa. Vocês não estão aqui à toa. Vocês não vieram aqui simplesmente porque decidiram vir para a igreja. Vocês vieram aqui porque a vida de vocês foi conduzida pelo meu Pai. E Ele sabe exatamente tudo o que se passa na vida de cada um de vocês. E é por isso que a Boas Novas, ela nos leva a falar: arrependam-se. Arrependam-se de tudo aquilo que tem te afastado do Pai. E volte para o coração, para os braços do Senhor. Porque Ele tem cuidado de tudo. Não se pode servir a dois senhores, porque ou você amará um e odiará o outro, você fará de tudo para que um seja honrado e o outro desprezado. Aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. E o Senhor, Ele coloca cada um de vocês em todas essas situações. É Ele quem cuida de cada um. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu vim para que vocês pudessem beber nas fontes desta água. Não para que vocês pudessem realizar todos os seus sonhos apenas, mas para que vocês pudessem trazer outras pessoas para que bebessem diretamente da fonte. Vocês são luzes. Vocês são lumiares em meio à escuridão, para que vocês possam trazer as pessoas diretamente na fonte da luz. Foi para isso que eu me entreguei naquela cruz. Para que cada um possa ser cuidado, para que cada um possa ser transformado e possa ser regenerado. Por isso, vinde a mim todos que estão sobrecarregados e aflitos, todos que estão cansados, que estão confusos, em qualquer situação. Vinde a mim a todos que sofrem, pois eu vos aliviarei. Eu curarei suas feridas, eu tirarei a confusão da mente de vocês. Eu restaurarei a vida de vocês e o coração de cada um. Vinde a mim, vocês. Me busquem. De todo o coração, me busquem em verdade. Porque uma coisa, eu peço que vocês nunca se esqueçam. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai, senão por mim. Ooh.
essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
coisa linda. Que coisa linda é o que Jesus fez. Toma seu lugar para eu te falar uma coisa tão profunda. Se você percebeu como que as coisas aconteceram, não só aqui, mas como é que é isso que a Bíblia descreve? Eu queria lembrar você de que existe um texto na Bíblia, em Romanos capítulo 5, no versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A grande pergunta é essa: por que Jesus, talvez se te perguntarem assim, me explica, por que Jesus precisou morrer na cruz? Quando você entende essa questão, você entende todas as outras, e eu vou te explicar. Lembra que eu te falei agora há pouco que o pecado entrou, e o pecado causou uma separação, uma distância, e essa distância se chama pecado? Na Bíblia, em Romanos capítulo 3, no versículo 23, está escrito: porque todos pecaram, e se afastaram, se separaram da presença de Deus, se separaram desta presença gloriosa de Deus. A Bíblia está dizendo que todos pecaram. Só que a mesma Bíblia diz também que essa separação, gente, ela tem um preço. Aliás, ela tem uma condenação, porque ela foi um ato tão terrível. E a própria Bíblia diz em Romanos capítulo 6, no versículo 23, o salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado, é a morte. Ou seja, se o pecado entrou desde os dois primeiros homens, seres humanos, primeiro casal, se o pecado começou desde eles, ele chegou até nós. Por isso que a Bíblia diz: porque todos pecaram. E depois a Bíblia diz que o salário, a consequência desse pecado, lembra, eu não estou falando só de coisa errada. Por isso que eu disse para você, precisa entender essa palavra como afastamento de Deus. Até porque, deixa eu te dizer, até porque quando nós falamos de pecado, existe um senso de justiça, que você acha que pecado é o do outro. O outro erra, aquilo, aí você classifica, você coloca como que numa escadinha. Não, esse aqui não. Por isso que a Bíblia diz, todos, você acabou de ler, todos. E essa condenação, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Ok. Você sabe muito bem que no mundo criminal, na justiça humana, quando tem um crime, esse crime tem uma condenação, e o criminoso, quem cometeu o erro, ele precisa pagar por esse erro. Essa é a condenação, essa é a justiça. Fez uma coisa errada, ele paga pelo que fez. A justiça não diz isso? E diz muito bem. A Bíblia também diz isso com relação à justiça espiritual. E aí imagina a situação do próprio Deus. Imagina, o próprio Deus estabelece: o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. E aí, a Bíblia também diz que todos pecaram, então todos morrem, todos pagam por esse erro. Aí Deus entra. Eu penso que você deve estar pensando, então Deus ficou numa enrascada danada, né? Não. Lembra que eu disse agora há pouco que Ele não perde o controle? Ele sabe de tudo.
E se Ele é Deus e Ele não pode se negar, Ele disse: se eu disse que o salário, a consequência do pecado é a morte, eu preciso estabelecer que seja cumprido. Só que tem uma coisa muito interessante, que agora ela enche o nosso coração. É que Deus, Ele executa essa justiça, só que com amor. Amor por quem? Amor por Jesus. Amor por você. E Ele pega o próprio Filho dele, e Ele manda que Jesus venha e pague esse preço que era meu e era seu. Jesus não tinha nenhum pecado, Jesus não tinha nenhum erro, Jesus não tinha que estar naquela cruz. Quem era o pecador nesse mundo? São as pessoas, os seres humanos, e a Bíblia diz todos. Então todos deveriam passar pela cruz. A nossa querida Ludmila Feber cantava que naquela cruz, quem deveria estar lá éramos nós. Os pregos naquelas mãos deveriam ser nas nossas mãos, naqueles pés deveriam ser nos nossos. Afinal de contas, os pecadores somos nós. Mas ouça, isso você precisa aprender. Deus estabelece a justiça. Ele diz: não, alguém precisará morrer. Só que Ele estabelece uma justiça com amor. Ele não deixou de cumprir a pena, só que quem cumpriu a pena foi Jesus, no meu lugar e no seu lugar. Quando você olhar para a cruz de Jesus, lembre-se que ali estava uma demonstração de amor por você. E sempre que você ver alguma coisa sobre a cruz, você lembre-se, ali deveria estar eu. Mas Jesus tomou o meu lugar. Ele pagou a minha conta, Ele pagou a minha dívida, Ele morreu na cruz por mim, para que eu não precisasse morrer. Isso foi numa sexta-feira, a sexta-feira da paixão, a sexta-feira da entrega. E aí vem o outro dia, do sábado, da escuridão, do silêncio. E aí vem o domingo, um domingo como hoje, de Páscoa. E Páscoa significa passagem. E aí Jesus simplesmente, Ele aparece, Ele ressuscita. Ele ressuscita. Sabe para quê? Exatamente. Ele morreu por você, mas Ele tem domínio sobre todas as coisas, sobre a morte, sobre a vida. Ele tem domínio sobre o pecado. Ele anulou o pecado, Ele anulou a culpa com amor. Ele executou a justiça de Deus, sim, com amor. Porque a justiça, quando ela é executada com amor, ela constrói. Justiça com amor constrói. E Deus fez o quê? Ele simplesmente construiu uma nova história na vida daquele que pecou, na vida de todos nós. E aí eu queria que você pudesse agora encher o seu coração, o seu pulmão, encher o seu peito e dizer: obrigado, Deus, porque era para que eu estivesse naquela cruz. A culpa era minha, o pecado era meu, a condenação era minha, mas o Senhor vai lá, o Senhor vai lá e paga o preço que eu deveria pagar. O Senhor morre no meu lugar, o Senhor paga pelo meu pecado. E a mesma Bíblia diz que a partir do momento em que você se entrega para Jesus, a Bíblia diz isso, a partir do momento que você se entrega para Jesus, o pecado, o mal, não tem mais domínio sobre você, porque a sua vida está escondida com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O próprio Jesus te guarda. O próprio Jesus, Ele te guarda. Por isso que não pode haver distância. Não pode haver distância. O pecado não pode entrar mais, porque Jesus já pagou o preço. Ele já executou a justiça. Tem alguma condenação? Não. Mas é preciso estar em Jesus. Se você não entrega a sua vida para Jesus, Jesus entregou a dele por você, ok? Então preste atenção. Não fique apenas no seu lugar. Não passe a sua vida apenas admirando o que Jesus fez por você. Não passe a sua vida, Jesus, obrigado, mas mantendo sua vida longe dele. Você se mantendo longe dele. Tem uma coisa que ninguém pode fazer por você.
é se entregar a Jesus. Havia uma coisa que ninguém podia fazer por Jesus. Ninguém podia entregar-se por Ele. Se qualquer outro tivesse feito isso, não aconteceria a justiça para todos nós. Por isso, o que cabia a Jesus, Ele fez. O que cabe a nós, o que cabe a você, você faz. Jesus se entregou. Agora cabe a você se entregar. E quando acontece essa união, onde você recebe o que Jesus veio fazer por você, o próprio Jesus, Ele também te recebe. Talvez você pode até pensar agora, mas eu estou tão mal, eu estou tão destruído, eu estou tão acabado, eu estou com uma pendência, eu estou com uma dívida, estou com um pecado que me escraviza, que me mata. Você não acabou de perceber que Jesus entregou a vida na cruz para isso? Para Jesus não tem uma coisa ou outra. Para Jesus tem o quê? O perdão. Ele executou a justiça. Quer ser livre? Receba o que Jesus fez por você. Receba o próprio Jesus que fez o que fez por você. E a Bíblia diz que isso teve um preço. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20, está o preço que foi pago. Você viu? Lá está escrito: porque nós fomos comprados por um preço. A Bíblia diz que houve um preço, e o preço foi a vida do próprio Jesus. O preço deveria ser a nossa vida, mas foi a de Jesus. E sabe por que Ele ressuscitou? Exatamente para que Ele estivesse vivo, eternamente vivo, e quando você se entrega a Ele, você também alcança a sua eternidade com Deus. E essa eternidade não começa quando você vai embora daqui, não, essa eternidade começa quando você entrega a sua vida para Jesus. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Talvez você deva fazer aquela oração que ninguém pode fazer por você. Talvez você deva nesse momento fazer aquela oração de entrega, porque ninguém pode fazer isso por você. E eu te convido a fazer isso agora, a dizer a Ele: Senhor Jesus, eu aprendi hoje que Deus me criou perfeito, tudo tão lindo, mas o pecado veio e me afastou do Senhor. E esse afastamento gerou uma condenação. E a condenação era morte. Mas eu quero te agradecer, porque o Senhor Jesus, Ele tomou o meu lugar. Ele pagou a minha dívida. A pena que era minha, Ele cumpriu. A morte que era minha, Ele morreu. Diga para Ele: Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor morreu a minha morte, mas eu te agradeço porque o Senhor ressuscitou para que eu possa viver a vida do Senhor hoje. Diga para Ele então: Senhor, eu abro o meu coração e eu recebo o que o Senhor fez por mim. Eu recebo o seu perdão, eu recebo essa justiça maravilhosa feita com amor. Eu recebo o Senhor como meu Salvador. Diga para Ele: um dia o Senhor foi totalmente meu, a ponto de morrer a minha morte, a morte que era minha. Um dia o Senhor foi totalmente meu, e eu quero dizer para o Senhor: diga isso por favor agora, a partir de hoje, eu sou totalmente do Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, porque eu quero viver a vida do Senhor, porque isso é tudo que eu preciso, isso é o que me basta, e isso é o que dá sentido à minha vida. Obrigado, porque o Senhor pagou o preço da minha salvação. Podemos cantar isso mais uma vez? Podemos orar?
o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Canta isso mais forte. Ele pagou o preço da minha salvação. Oh Deus, Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Aleluia, Deus. Oh Jesus, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o preço está pago. Não há mais dívida sobre nós. E obrigado pela tua ressurreição. Obrigado por esse domingo de Páscoa. Obrigado por esse dia quando o Senhor fez com que a história mudasse em um antes e um depois da cruz, um antes e um depois de Jesus, um antes e um depois de Cristo. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela vida do Senhor na minha vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.